Hoje nós vamos aprender sobre a cerveja artesanal. Como você pode aprender sobre a fabricação da sua própria cerveja, poupando dinheiro e ainda surpreender seus amigos e também os seus familiares. Muito bem. Depois que o presidente Barack Obama revelou sobre a produção de cerveja artesanal na Casa Branca, a sua fabricação se tornou ainda mais popular. Essa produção de cerveja artesanal não era incomum. Durante as pausas de governação, Thomas Jefferson e George Washington se dedicavam à fabricação de cerveja artesanal. Em 2002, nos Estados Unidos, essas microindústrias estavam representando mais de 6% do mercado de cerveja e vem se expandindo por todo o mundo. Historicamente, podemos falar que a produção da cerveja é tão antiga quanto a atual civilização. Sobretudo por causa que o homem teve a necessidade de se fixar em algum lugar para cuidar de suas plantações, deixando de ser nômade. Por meio de hieroglifos, caracteres cuneiformes, historiadores traçaram as raízes da cerveja ao Antigo Egito e nas tribos sumérias. E muitos acabaram por considerar que os sumérios eram possíveis inventores de um líquido fermentado a partir do pão. A cerveja, ela não era filtrada, tá, gente? Era uma cerveja amarga, era uma cerveja muito turva. No Império Babilônico, o rei Hammurabi criou diversas leis, diversos códigos, e dentre essas leis, o pagamento de funcionários era efetuado com cerveja, existindo variações quanto à sua posição social. Por exemplo, 2 litros para trabalhadores normais, 3 litros para funcionários públicos e 5 litros para administradores e altos sacerdotes. A cerveja, galera, ela não era utilizada como comércio de venda, ela era utilizada como troca de mercadorias. Também nas leis do rei Hammurabi era permitido a morte por afogamento, caso alguém diluísse ou alterasse a cerveja para obter fins lucrativos. Nisso, a gente consegue perceber o quão significativo a cerveja era para existir um equilíbrio social nessas nações mais antigas. Com o tempo, a bebida ela vai se tornando mais conhecida, chegando a ser exportada e parar no Egito, sendo a mais popular que água. Naquele tempo, é válido fazer uma observação aqui, a água ela não era ideal para o consumo, tá, gente? Era uma água contaminada. Alguns estudos em Cambridge, na Inglaterra, feito em 1996, apontou que o processo de produção era mais refinado do que se imaginava. Foi no Egito que houve as primeiras técnicas mais aprimoradas que se assemelhavam com os modelos de produção que a gente conhece hoje. Eram adicionadas ervas para melhorar o sabor da cerveja e ainda se tinha evidências, gente, comprovadas que algumas cervejas eram nomeadas. Alguns médicos egípcios chegaram a passar a cerveja como remédio. Foram encontrados mais de 100 textos relacionados a isso. É importante a gente falar aqui que depois dos egípcios vieram os gregos, vieram os romanos e deram continuação a essa fabricação de cerveja. Os romanos, gente, eles consideravam a cerveja como bebidas de bárbaros. Naquela época se tinha um apreço mais pelo vinho. À medida em que o cultivo foi se espalhando, a produção da cerveja acompanhava. E o tempo foi passando até que a Igreja Romana passou a vigiar essa produção.
Tanto as abadias cristãs quanto os centros agrícolas de conhecimento e ciência aprimoravam os métodos de fabricação. No início, a cerveja era feita para os irmãos peregrinos que estavam de passagem para os monastéririos. Para quem não sabe, os monastérios são edifícios de habitação, de oração das comunidades, né? E logo depois a cerveja ela vai se tornar um meio de manter, de financiar essas comunidades. Ainda nessa época, não se conhecia sobre a fermentação, sobre o processo que o fermento fazia na fabricação da cerveja. Bom, dessa forma, a cerveja foi entrando na vida das pessoas, no dia a dia, e se tornou um líquido desejado e acabou mudando a vida de diversos indivíduos, como grupos nômades, né? Que passaram a se fixar em algum lugar e se tornar vilarejos. Então, a cerveja, gente, ela vai passar a ser valorizada como um alimento potável e também vai ser utilizada como salário para pagar os funcionários e toda a movimentação que acontecia nesses vilarejos. E é nos meados do século XV que vamos conhecer alguns registros sobre o uso do lúpulo na Inglaterra. O lúpulo, gente, é uma planta trepadeira que é utilizada na fabricação da cerveja. Porém, vai ser só no século seguinte, no século XVI, que vai revelar que o lúpulo é um conservante para a cerveja. Além de conservante, ele é antioxidante, ele ajuda na espuma, ajuda no sabor, aquele sabor amargo. O seguinte passo no desenvolvimento da cerveja aconteceu no século XIX, através de Louis Pasteur, que era um cientista da época, e foi ele o primeiro a esclarecer sobre o funcionamento da levedura. Até então, as cervejarias elas não sabiam explicar esse processo, o porquê que a cerveja azedava em locais mais quentes e em períodos mais quentes. E isso acontecia devido o aumento, o crescimento de leveduras selvagens e bactérias no motos. Essas leveduras, gente, elas são os fungos e era o calor que instigava o crescimento exacerbado delas. Era um aumento desproporcional que causava o azedo. Enquanto aquelas que eram produzidas e armazenadas em ambientes mais frios tinham uma melhora na estabilidade e no sabor. Daí então vai surgir um termo de cerveja lager, que é o mesmo que cerveja estocada. Bom, no final do século XX, início do século XXI, vai surgir um movimento mundial, né, para retomar as raízes de grandes variedades de alta qualidade e de sabores diferenciados. Porque houve um período, gente, em que a cerveja ela se expandiu tanto que a sua matéria-prima acabou por ficar escassa. Vou apresentar a vocês as vantagens da cerveja artesanal, começando pela durabilidade. A durabilidade da cerveja feita em casa é cerca de um ano. Você tem ela um ano conservada perfeitamente depois de 15 dias após o engarrafamento. Já o produto que é industrializado, a cerveja que ela vem da indústria, ela começa a se deteriorar desde o dia que ela sai da fábrica e é questão de tempo para ela ter um sabor aí desagradável. O sabor personalizado. O gosto da sua cerveja está sobre o seu comando. Você pode fazê-lo de acordo com o seu paladar. Uma cerveja menos amarga, com mais ou menos álcool, a qualidade na espuma e por aí vai. Vai ficar ao seu critério. E você vai estar fazendo a sua própria cerveja, sem aditivos químicos que prejudicam a nossa saúde, né? Então, assim, vai evitar as dores de cabeça, o mal-estar, a boca amarga. E você vai poder consumir a quantidade que quiser. Pois bem, vamos falar agora economicamente, né? A economia da cerveja que você vai ter, porque se você é uma pessoa que já gastou muito dinheiro com hobbies, na cerveja artesanal você vai economizar bastante, além que você vai se divertir e ainda vai fazer muitas e muitas amizades.
A cerveja em casa é um lazer, é um passatempo, é apaixonante, gente. Você não precisa de muito espaço, você pode fazer ali na pia da cozinha, na área de serviço. É uma atividade fácil, agradável e muito relaxante. É uma atividade mesmo de bem-estar. Uma das vantagens também é a fartura. É incrivelmente satisfatório, gente, receber amigos em casa e poder servir cerveja à vontade. Ah, maravilha! Mas eu quero fazer alguns alertas sobre os cuidados que você deve ter com seus equipamentos, sobre a higiene.